Todos nós conhecemos a história do Egito, da saída do povo de Deus do Egito e da grande libertação que houve. Quando o Faraó, ele estava no auge da sua fama, ele se sentia o Todo-Poderoso, porque o Faraó, ele era praticamente um deus. E as pessoas o adoravam como uma divindade. Isso é chamado síndrome de Lúcifer, porque Satanás, ele quer pôr dentro das pessoas um sentimento, aquele que entrou em Lúcifer, para que a pessoa se torne maior e mais importante que Deus. E claro que Faraó, ele não iria aceitar absolutamente nenhuma opinião contrária, que ele estava possuído por esse sentimento. Mas Deus, ele, na sua sabedoria, envia Moisés. Agora, quem era Moisés? Moisés era um príncipe egípcio. Ele havia sido criado pela filha do faraó. E qual era a cultura de Moisés? A cultura egípcia. Mas ele havia assassinado um soldado egípcio e ele foi ao deserto. E ali no deserto, ele passou a morar na casa do seu sogro Jetro. Moisés precisava ser curado. Moisés precisava ser liberto. Moisés precisava de conhecer a Deus, de ter experiências com Deus. E Deus faz isso num processo maravilhoso e glorioso, mostrando a Moisés o seu poder. E Faraó precisava de fatos sobrenaturais, porque, claro que palavras não convenceriam. E tudo aquilo que era possível fazer no mundo espiritual, eles faziam. E é muito interessante que nas duas primeiras pragas que vieram para o Egito, os magos egípcios repetiram. Era um confronto espiritual. E você tem que entender que você, todos os dias, está numa guerra espiritual. Muitas vezes, no teu dia a dia, na tua atividade, você despreza que você está numa guerra. E você levanta a tua cabeça, acorda, vai para o teu dia, não ora, não se protege, não se cobre com o sangue de Jesus. Só que o diabo anda ao nosso derredor 24 horas por dia, buscando a quem possa tragar. E Paulo fala aos Coríntios que não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Para quê? Para enganar os próprios escolhidos. Então, os magos fizeram o quê? Imitaram espiritualmente aquilo que Moisés fazia com a sua vara, só que a partir da terceira praga, não tiveram mais como fazer, porque ali era exatamente o prazo que Deus havia dado para Faraó. E Deus então executa o seu plano, Faraó endurece o seu coração e o povo sai do Egito. Era uma jornada inesperada. Era uma jornada que aquele povo, eles iriam precisar realmente de fé. Iriam precisar de uma disposição interior para enfrentar o deserto. Agora não se esqueçam que todos eles haviam nascido no Egito como escravos. E era um desafio pessoal. Por quê? De uma maneira ou de outra, alguns estavam acomodados àquela situação. O cara nasceu escravo, viveu como escravo, estava conformado àquela situação. E aí está outro perigo também de Satanás. Quando você passa muito tempo por situações difíceis, ou você está debaixo de um domínio de escravidão, você acaba aceitando aquela condição. Só que essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é que você se mobilize, que você se mova e que você não aceite que o diabo escravize a sua mente. Que você não aceite que o diabo amarre a tua vida. E o povo precisava exatamente de experiências
com Deus. E agora eles saem no deserto em direção à terra prometida. Eles teriam que atravessar um canal. Hoje nós temos hoje não, né? Sempre teve, 2 canais ali na região do Mar Vermelho, que é o famoso canal de Suez, e um outro canal, que é o canal de Acra. Nós já passamos por lá algumas vezes. E aí eles precisavam do quê? De um milagre. Acontece que, de repente, eles se deparam com um grande obstáculo. E eu quero que você guarde isso. No plano de Deus, tem obstáculos para a tua vida. Amém? Amém? Agora você precisa o quê? Saber que Deus está no controle. Você precisa saber que esse Deus, Ele é Deus e Ele não muda. De repente, eles estão de frente do Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás, e eles impotentes. Ora, um povo que já havia contemplado com seus olhos, que havia vivido grandes milagres, agora eles estavam encurralados. E o que acontece estas horas? Vem a precipitação. Toma cuidado, porque Provérbios fala que quem se precipita, peca. Quem se precipita, erra. E o diabo, ele trabalha intensamente para que nós, muitas vezes, tomemos decisões erradas nas horas de precipitações. E o povo, então, começa a ir contra Moisés. E Moisés os adverte seriamente. Moisés disse para eles: olha, Deus vai dar um livramento. É difícil muitas vezes você crer, mas a palavra do Todo-Poderoso é essa: Deus vai te dar um grande livramento. Como vai ser, meu Deus? Tem um exército atrás, tem um mar à frente. A palavra de Deus não volta vazia. Deus vai te dar um livramento. Esta semana vai ser uma semana de livramentos. Você vai ver com os teus olhos os livramentos do Senhor, porque Deus envia a sua palavra. E Moisés fala para eles: vocês estão preocupados? Deus vai guerrear por vocês. Vocês não podem, vocês não conseguem, mas Deus vai guerrear por vocês. E eu louvo a Deus e agradeço, porque eu sei que Ele vai guerrear pela minha vida. Amém? Aqui nós temos pais, mães, nós temos aqui famílias, e eu sei que você é um guerreiro, você guerreia pela tua casa, pela tua família, mas mesmo você guerreando, às vezes você não tem forças, é impotente, só que quando terminarem as tuas forças, tem um Deus todo-poderoso que vai guerrear por você. Amém? E se Deus entrou nessa guerra, creia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você precisa guardar o teu coração. Por quê? Filipenses 3,15 fala assim: andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Quem já viu Deus agir na sua vida aqui? Amém? Então cuidado, não deixe que o mar, não deixe que Faraó contamine o teu coração, senão você vai ser que nem o povo de Israel. Por quê? Quando você invalida o que Deus já fez, você acolhe sentimentos. O primeiro é de medo. Eles ficaram morrendo de medo. E aí, falaram que não deviam. Será que Deus nos tirou lá do Egito para a gente morrer nesse deserto? Não teriam sepulcros lá suficientes? Medo. Só que o Espírito de Deus tira todo o medo quando você se enche de fé e sabe que Deus está lutando por você. Amém?
E esta manhã eu quero, em nome de Jesus, que toda descaracterização do medo na tua vida, pela falta de ousadia, pela falta de posicionamento, seja quebrado pelo poder do sangue do Cordeiro. E que você adquira realmente essa autoridade de fé. O que acontece com esse povo tem fé. Eu sei que Deus está no comando. Eu sei que a mão de Deus está estendida. E eu creio, e os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? Em nome de Jesus. O segundo sentimento foi ingratidão. Quem aqui já sofreu ingratidão? Rapaz, todos nós. Olha, se tem uma coisa que me machuca é a ingratidão. Meu Deus do céu, né? E eu sempre falo que gratidão é uma questão de caráter. A pessoa que tem caráter é grata. E não é só grata quando recebeu algo grande. É grato por tudo. Por quem me ajudou, por quem está comigo. Eu sou grato. Todas as vezes que eu dobro meus joelhos aqui para orar pela minha família, a primeira coisa que eu falo para Deus é: Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pela vida da Sônia, porque ela é uma grande bênção na minha vida. Eu te agradeço pela minha família. E eu te agradeço pelos livramentos. E que o Senhor encontre em mim sempre um coração grato. Por quê? A ingratidão fere a Deus. Misericórdia. Deus tirou os caras do Egito, que eles eram escravos. E agora, eles estavam demonstrando ingratidão a Deus. E é isso que aborta o plano de Deus na vida de muitas pessoas. Amém? Tessalonicenses, capítulo 5. Em tudo, em tudo, amém? É apenas no bom. Hã? É o quê? Em tudo dai graças. Amém? Eu te agradeço, Senhor. Estou andando nesse carro velho, mas eu te agradeço. Amém? Eu estou enfermo, eu te agradeço. Porque a minha gratidão, ela vai realmente tocar o coração de Deus. Então, seja grato. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? E eles se tornaram murmuradores. Tem algum murmurador aqui? Diga amém. Não tem nenhum. Aleluia. Foi salvo pelo gongo, esses estão espertos. Tá? Não murmure nunca. Porque sabe o que é murmuração? É a reclamação que ela não tem sentido. Ora, Deus está executando o seu plano? Deus não te tirou com a mão forte do Egito? Deus não é Deus na tua vida? E Paulo fala em 1 Coríntios 10, que esse povo não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Não é? A minha neta Carol, ela foi com os jovens lá para o sertão do Ceará, e ela voltou transformada, porque ela encontrou uma outra realidade. Ela se deparou com aquilo que jamais ela podia imaginar. Porque quando você não consegue se deparar com essas realidades, você reclama, não é? Ai, essa blusa, nossa, já usei tantas vezes. Só que tem gente morrendo de frio, não é? Às vezes você fala assim, comida, meu Deus do céu, comer ovo de novo, não é? Mas tem gente que nem ovo tem. A tua murmuração é sem causa. E essa murmuração, ela vai impedir que você viva a promessa. E a Carol chegou lá, ela foi numa casa, chegou nessa casa, não tinha móveis. Você tem móveis? Tem? Saiba que tem gente que não tem móveis.
A mulher não tinha água, porque não tem poço, não tem nada. Minha casa tem água, glória a Deus. Não é? Espero que você tenha tomado banho hoje. Então, tem água. Não é? E aí a mulher abriu a panela para ela. Tinha um arroz velho, saindo bichos. E ela falou, vovô, assim do lado, tinham baratas andando. E eu abracei aquela mulher, eu orei com ela e chorei. E falei, Senhor, me perdoa, se muitas vezes eu não fui grata como deveria. E às vezes eu estou murmurando, só que eu estou desprezando o que Deus vai fazer na minha vida. Então, não murmure, não reclame. Se não está como você quer, glorifica a Deus. Se está difícil, continue orando, continue clamando. Se parece impossível, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Aleluia. Enquanto o povo estava lá, se revoltando, Moisés foi orar e clamar ao Senhor. A tua saída está na oração e no clamor. Amém? Sim ou não? Amém? Então você tem orado com a tua esposa? Tem? Amém? De vez em quando eu agarro a bispa, ela fala, vem cá. Ora por mim. Eu oro por ela, ela ora por mim. E nós oramos juntos, porque nós somos uma unidade diante do Senhor. E Tiago 5,16, muito pode, quanto aos seus efeitos, a oração dos justos. Amém? Vamos voltar aqui novamente a palavra de Deus. Versículo 15, Êxodo 14:15. Moisés deixou o povo lá reclamando e foi orar a Deus. E o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês. Entre no mar, serei glorificado em Faraó e todos os seus exércitos, nos seus carros de guerra, nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Deus. Assim que durante a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte, leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Leia comigo 22 em voz alta. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha, à direita e à esquerda deles. Amém? Aleluia! Agora é o tempo que Deus será glorificado na vida daquele que te persegue. Agora é o tempo que Deus será glorificado através daquilo que era grande ameaça na tua vida. Agora é o tempo de um divisor de águas na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? E esse culto desta manhã vai significar um divisor de águas em todas as áreas da tua vida. Se você entrou aqui enfermo, eu profetizo que o Senhor vai deixar para trás essa enfermidade, vai curar o teu corpo e vai te renovar e vai te restaurar. Se você entrou aqui
com problemas sérios no seu casamento, vai ficar para trás, Deus vai restaurar e vai ser um divisor de águas. E se você crê, você levante a tua mão e profetiza: hoje é um dia de divisor de águas na minha vida. Amém? Amém? Aleluia! Hoje vai acontecer um grande milagre sobrenatural de Deus. Diga para quem está do teu lado: a ordem do Senhor já está dada. Diga ao povo de Alphaville que marche. Amém? E eu estou dizendo: marche em nome de Jesus. Porque o inimigo trabalha para que as nossas vidas fiquem paralisadas. Ele usa situações, pessoas, manipulações, confusões, para que você fique paralisado. Os israelitas estavam lá paralisados, morrendo de medo. Moisés vai diante do Senhor, e Moisés fala: caminhe, caminhe, e fala para o povo de Israel que marche. E quando nós marchamos, Deus se move na nossa direção. Amém? E eu quero nesta manhã quebrar toda paralisia que o inimigo colocou na tua vida por qualquer situação. Você está liberado para uma jornada de Deus que vai ser impressionante. Você está liberado para realmente ver a glória do Senhor, porque é uma promessa quando você se move. Você, Moisés, vai tocar com a tua vara nas águas. Elas vão se abrir e o povo vai passar a pés enxutos, mas é necessário o quê? Que o povo se mobilize. Eu não vou ficar parado, não vou ficar estacionado. E esta manhã vai soprar um vento do Espírito Santo de Deus poderoso para abrir as águas de maneira sobrenatural. Amém? E isso é para aqueles que creem. E se tu creres, tu verás a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? É muito interessante. Glória a Deus. Aleluia. Deus trabalha conosco assim, ó. Você dá o primeiro passo e Deus faz você andar o resto. Mas é necessário que você participe do processo de Deus. É necessário que você se mobilize e que você entenda sempre: quando há estagnação, Deus não está presente. Deus está presente nas águas que se movem. E Deus está presente quando nós realmente nos dispomos. Então dispõe-te, porque está resplandecendo a luz. Se disponha que Deus vai agir e não haverá impossíveis para Deus. Amém? Aleluia. Diga assim comigo: o que estava fechado vai se abrir. Aleluia. Em nome de Jesus, as portas vão se abrir sobrenaturalmente. Deus usou um vento oriental leste. E Deus usa todas as coisas para agir no sobrenatural. Eu estava lendo uma série de pesquisas e Deus faz com que a ciência comprove a palavra de Deus. E lá, nessa passagem do canal do Egito para Israel, há no fundo do mar ainda resquícios, tem peças dos carros de Faraó. Encontraram uma roda, que ela é uma roda diferente das outras, que era exatamente a roda de Faraó. Então, esse milagre não é um conto de carochinha. Esse milagre não é aquilo, não, mas isso é só para crente da glória a Deus. Não, isso aqui é a comprovação do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos impossíveis. E que aquilo que Deus tinha era um caminho poderoso. E Deus tem um caminho para você. Em Isaías 35, Deus fala: eu vou abrir um caminho aonde não existe caminho. E eu profetizo, Deus vai abrir um caminho onde não existe caminho. Apóstolo, qual é a solução? Não tem como.
Deus tem um caminho sobrenatural. E Deus faz manifestar esse caminho, faz abrir essa porta, quando você realmente se mobiliza. O diabo não sabe o que eu declaro, o caminho será sobrenatural. Amém? Vai ser espantoso, vai ser grande, vai ser poder de Deus. Vai ser um caminho de livramento, em nome de Jesus. Vai ser um caminho de milagres. Vai ser João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Diga assim comigo: Deus tem um caminho. Levanta a tua mão e profetiza. Deus tem um caminho para quê? Para esta situação, para esta enfermidade. Deus tem um caminho para resolver o meu problema financeiro. Deus tem um caminho para mudar coisas. Deus tem um caminho sobrenatural. E esse caminho é o caminho de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho uma notícia para você. Esse caminho é para você. Amém? Ah, mas e o ímpio? Se quiser passar, não vai passar. É o caminho da fé. É o caminho dos que creem. É o caminho que Deus preparou para o seu povo. E Isaías profetizou: ainda que o povo erre, Deus não vai imputar isso, porque Ele deu o caminho para você. Deus prometeu que ia te tirar dessa escravidão. Deus prometeu que ia te levar à terra prometida. A palavra dele não volta vazia. Ele abre um caminho sobrenatural. E ali o mar se abre milagrosamente. Formam-se duas colunas. E o povo, com as suas tralhas, com as crianças, com tudo, passa a pés enxutos. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eles sentiram, mas se eu entrasse nesse caminho, eu nem sei, era chorando, era glorificando a Deus, era realmente declarando: grandes coisas fez o Senhor por nós, porque é um caminho excelente. E eu quero que você se prepare, porque Deus vai fazer com que você passe por este caminho. E quando você chegar do outro lado, você pode ter certeza que será um caminho que te levará a um novo tempo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, Apocalipse 3:7. A porta que ele abre, ninguém, e a porta que ele fecha, você crê nisso? Amém? A comprovação é esse texto que nós estamos falando agora. Sabe por quê? Deus havia feito uma promessa. Os inimigos que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Amém? Ah, meu Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, que aquilo que hoje para você é uma ameaça, aquilo que hoje para você é um ataque, e que o inimigo tem usado isso para te assolar, o Senhor vai despedaçar no mundo espiritual, em nome de Jesus, porque o Senhor vai fechar essa porta. Ele vai impedir que o inimigo avance sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios. Porque o Senhor Jesus tem as chaves de Davi. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Deus estava falando, agora vai ser definitivo. E olha, Deus falou muito sério comigo, isso daqui eu quero compartilhar com vocês. Tem um período que Deus permite que nós sejamos assolados, que vem guerra, e que você olha, o faraó ainda está lá. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Deus está trabalhando no sobrenatural. Agora chega o tempo de Deus, em que cumpre esse ciclo, e Deus tem um caminho para te dar um livramento poderosíssimo. Porque você
vai chegar à conclusão que Nabucodonosor chegou lá em Daniel 6. Vai falar, não há Deus que livra como o Deus de Daniel. Faraó, você duvidou. Faraó, você foi contra o povo de Deus. Faraó, você acha que vai destruir o povo de Deus? Mas Deus havia dito, eu estou guerreando. E as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Aleluia! Em nome de Jesus, quem aqui deseja ver encerrado esse tempo de perseguição, esse tempo de guerra, ou então esse tempo de luta que você está vendo todos os dias? Eu quero, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E pela fé, eu determino que hoje, esse domingo, é o domingo em que nós não veremos mais a assolação do passado. Amém? Deus vai agir para nos livrar, vem um grande livramento. Deus abriu o mar para você. Deus deu um caminho para você. Deus está te levando a viver as promessas. O caminho é para os santos, e os ímpios não passarão nele. Faraó, com a sua fúria, ele vê, vamos atrás deles, mas há um segredo: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Faraó, você é poderoso, você pensa que é Deus, mas foi Deus quem abriu essa porta. Então eu quero dizer para você nesta manhã, não tenha medo da situação momentânea aflitiva. Não se desespere diante de incertezas, porque essa porta foi Ele que abriu. Se Ele abrir essa porta, Ele já está preparando condições para que você siga em frente. E não há homens, não há demônios, não há palavras que vão te impedir de atravessar esse mar, porque Deus abriu o caminho. Então, a porta está aberta em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero declarar que domingo que vem, você vai me dar um testemunho de portas abertas aqui, porque Deus vai cumprir esta palavra. Ele está abrindo esta porta, Ele está enterrando esse passado de escravidão, de perseguição, de tanta assolação. Ele está te conduzindo por esse caminho seco, e você vai chegar do outro lado, em nome do Senhor Jesus, porque Ele abriu as portas. Diga assim comigo, as portas estão abertas para um novo tempo do Senhor. Fala novamente isso com fé. Aleluia! E eu quero declarar, concordar com você, que essas portas estão abertas para um novo tempo do Senhor, e o Senhor te diz, eis que faço nova todas as coisas. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Quem está disposto a sair daqui desta manhã, com esta palavra no seu espírito, para você enfrentar este mar, para você ver sinais, prodígios e poderes miraculosos? Quem está aqui preparado para declarar, Satanás, hoje é um divisor de águas na minha vida. Hoje eu vou entrar por um caminho diferente. Eu vou sair do caminho da dor, da angústia. Eu vou sair do caminho da opressão. Eu vou sair do caminho da escravidão e vou entrar em um caminho de vitórias. E Deus vai cumprir promessas na minha vida. Levanta a tua mão e profetiza isso e declara, junto com a tua família, com os teus amados, nós estamos caminhando para um novo tempo. Meu Pai de amor, e eu declaro, pelo poder do Espírito Santo, você vai se surpreender, porque há um vento soprando, é o vento do Senhor, há um vento soprando, o anjo do Senhor já ficou lá na retaguarda, está cuidando de você, e você e a tua família vão passar e todos verão a glória do Todo-Poderoso na tua vida, porque o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor e serei glorificado nessa luta e nessa guerra que você está passando, porque eu já abri um caminho no meio do mar. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Oh meu Deus! Aleluia! Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Amém. Como é que você ficaria? Como é que você se sentiria se você tivesse passado? Tinha gente lá, vamos imaginar que tinha
40, 50 anos, 50 anos de escravo, e de repente Deus abre um portal sobrenatural e você passa ali no meio daquelas águas. Meu Pai de amor, amém? E o Senhor fez isso conosco. Satanás havia colocado uma barreira para que você não tivesse futuro. Satanás havia assolado com palavras, porque Faraó aqui representa esta ação de Satanás. Mas aquele que abre as portas, aquele que abre caminho, ele nos leva a viver coisas superiores. Amém? E eu quero declarar em nome de Jesus, agora são 11 horas e 36 minutos. E eu declaro a palavra profética temporal na tua vida. Amém? Até quarta-feira, 11h36, você vai viver um testemunho desta palavra na tua vida. Aleluia. Eu creio e eu libero essa ação do Espírito Santo. Porque Deus vai te honrar poderosamente. Porque Deus vai te mostrar sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então levante as tuas mãos e comece a chamar a presença de Deus. Que Ele fortaleça o teu coração, que Ele alegre o teu coração, que Ele abençoe a tua vida, que você realmente possa profetizar esse tempo novo de Deus, esse tempo novo de Deus na minha vida espiritual. Eu quero ser cheio do teu Santo Espírito, eu não quero ser um homem que vive na superfície, eu quero ser um homem que mergulha em ti, eu quero ser uma mulher cheia do teu Santo Espírito, meu Deus. Eu não vou desprezar o que tu tens para a minha vida. Eu não vou entrar no jogo do diabo. Eu não vou ficar com medo, não vou murmurar. Eu não vou ser ingrato. Mas eu quero a tua presença. Eu quero a tua nuvem de glória. E eu quero o teu poder realizador. Senhor, age sobre a minha vida. E em nome de Jesus, eu declaro, vai ser um novo tempo. Um novo tempo na minha saúde. Um novo tempo nas minhas finanças, um novo tempo no meu casamento, um novo tempo do Todo-Poderoso. Oh, rabaxerendecai andarás. Oh, queridos, estou sentindo uma presença de Deus aqui muito forte e poderosa. Aleluia. Eu sei que o Senhor está soprando este vento. E eu sei que vai ser sobrenatural. Adore ao Senhor em novas línguas. Se aproprie desta unção que é derramada sobre você. Aleluia, em nome de Jesus, o Senhor te dá esta palavra, Ele não te tirou de lá para você morrer no deserto, Ele te tirou de lá para te levar para uma terra que mana leite e mel, e o diabo não vai roubar a tua promessa, em nome de Jesus. Oh, rabaxandereberrai andarás. Aleluia, vem Espírito Santo, e manifesta a tua glória aqui nesta manhã. Abre esse caminho onde não existe caminho, Pai. Essa porta que ninguém enxerga. Oh, meu Pai, mostra para o teu povo. E fortaleça. E alegre o coração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você está com a tua esposa, com o teu marido, com o teu familiar, dê a mão para ele. E vamos deixar o Espírito Santo nos fortalecer na promessa. Aleluia. Nenhuma das ameaças de Faraó contra a tua família vai acontecer. Aleluia. Deus prometeu. E a palavra do Senhor através de Moisés foi: não tenham medo, porque Deus vai agir e vai dar um grande livramento.